Então, vamos lá, gente, tudo bem? Vamos começar, vamos retomar nossas aulas. E você está vendo aí, na setinha em cima, que a gente está retomando a aula com a linha do tempo, tá? Lá em cima, na parte de cima das setinhas, você está vendo aquela divisão clássica que o Pro te ensinou o ano passado, no sexto ano, que é aquela divisão com idade antiga, idade média e idade moderna. Você está vendo aí também que o Pro fez umas nuvenzinhas na Idade Média e na Idade Moderna. E por que o Pro fez isso? Porque a Idade Média foi o que a gente estudou até agora, até as nossas férias. Foi na Idade Média que a gente viu Carlos Magno, foi na Idade Média que a gente viu feudalismo, foi na Idade Média que a gente viu a peste, foi na Idade Média que a gente viu um poder gigantesco da Igreja Católica. Tudo aquilo era Idade Média. O Pro te ensinou também que quem dá esses nomes, Idade Antiga, Antiguidade Clássica, Idade Média, Idade Moderna, somos nós, pesquisadores, somos nós, cientistas, somos nós, historiadores, ok? Você lembra muito bem que o pessoal que hoje a gente chama de Idade Média, o pessoal que viveu na Idade Média, não ficava discutindo, como é dura a vida na Idade Média. Para eles, o tempo deles não tinha esse nome. Ok? Quem nomeou fomos nós, a partir do século XIX, século XX. A gente discutiu isso no sexto ano um pouquinho. Tudo bem? Bom, vamos ficar agora um pouquinho com a Idade Média. A Idade Média, você já percebeu aí que tem umas palavras diferentes que você não ouviu ainda, que vai ser a primeira vez que você vai ouvir hoje. E depois a gente vai para a Idade Moderna, e se não der tempo hoje, a gente termina no videozinho de amanhã, sem problema nenhum, ok? Tá? Então, vamos lá. A Idade Média é um período que vai ser de 1000 anos. Começa no século V depois de Cristo e vai até o século XV, e o marco, né, do fim da Idade Média é a decadência do feudalismo, que a gente estudou em fevereiro e em março. Então, qual é a graça da Idade Média? Do ponto de vista da sociedade, Deus é o centro de tudo na Idade Média. Você lembra muito bem que a Igreja Católica construiu um universo muito poderoso. E por que a Igreja Católica construiu um universo muito poderoso? Porque ela era o único fator de unidade. Você tinha o feudo da Júlia, você tinha o feudo do Brian, você tinha o feudo do Pedrinho, você tinha o feudo do Arthur. Cada feudo era um feudo. E aí, em cada feudo, acontecia o que cada senhor quisesse que acontecesse. Queria que acontecesse, certo? Agora, o feudo do Pedro, o feudo da Maria, o feudo da Júlia, o feudo do Samuel, o feudo da Bia, o feudo de... Todos esses feudos tinham uma só religião, que era a religião católica. Todos eram cristãos. Então, a Igreja Católica, ela tinha um poder muito grande. Então, é como você está vendo na setinha que o tio está colocando aí. A Igreja Católica era o único fator de unidade. Cada feudo era um feudo, mas todos os feudos tinham uma só religião, que era a católica. E aqui, eu não sei se você vai lembrar, houve momentos na sala de aula que o Pro falou para a gente começar a usar o termo religião católica e não religião cristã. Mais umas aulas para frente, você vai entender direitinho por que eu estou falando isso, ok? Bom, você está vendo na setinha aí que o poder na Igreja Católica, o poder da Igreja Católica era imenso, era gigantesco. A Igreja Católica tinha o conhecimento, a Igreja Católica dominava o discurso, ok? Bom, aí você pergunta, mas professor, o que sobra para o ser humano? Bom, para nós, homens, mulheres, crianças, velhos, para nós, seres humanos, você não pode esquecer que nós éramos ignorantes. Você lembra que o tio ensinou isso? Que o senhor feudal, ele era, inclusive, tinha muito senhor feudal que era, inclusive, analfabeto. Então, ser analfabeto é ser ignorante, tá? Não é ser burro, hein? Burro é outra coisa. Ser ignorante é aquele que não tem conhecimento, é aquele que não detém o conhecimento, tá? Então,
Como é que está o ser humano na Idade Média, na Europa Ocidental, nesse cenário no qual Deus é o centro de tudo? O ser humano está com medo do inferno. O ser humano é apenas uma ferramenta de Deus. E aí, olha para a setinha com atenção, ainda no canto esquerdo. Você vai ver que o professor colocou uma palavrinha nova, que você não tinha aprendido ainda. Essa palavrinha é o teocentrismo. Teo significa centro. Teo significa centro. Ou pro burro. Teo significa Deus. Deus no centro de tudo. Certo? Então, a Idade Média tem uma característica muito marcante. A característica do teocentrismo. Deus é o centro de tudo. E para o ser humano, o que sobra? O ser humano é apenas uma ferramenta de Deus. Tá? O ser humano não cria nada. O ser humano, ele, por causa da sua ignorância, então vamos dar um exemplo. O Pedrinho criou uma cadeira, certo? Fez uma cadeira. Na Idade Média, não foi o Pedrinho que inventou essa cadeira. Na Idade Média, esse é o pensamento da época, ok? É a mentalidade da época. Nessa época, o que aconteceu? Quem criou essa cadeira foi Deus. Deus, por meio do Pedro, colocou essa cadeira, criou, inventou essa cadeira. Tá? Então, o ser humano não é um ser cultural, o ser humano não promove cultura. Tanto é que se eu perguntar para vocês, fala aí para mim 10 pintores famosos da Idade Média, você vai sofrer para encontrar um. E quando você encontrar esse pintor da Idade Média, ele está quase no final da Idade Média. Porque qual era o conceito? Tudo vinha de Deus. Tudo, toda a criação, toda a literatura, todos os quadros, toda a arquitetura. Então, você está vendo que é uma mentalidade que só dá poder para a Igreja Católica. Tá? Muito poder. E o ser humano, com medo do inferno, só diz amém e aceita. Ok? Mas o Pro também te ensinou que, desde o 6º ano, que a mentalidade dos seres humanos, o jeito de pensar dos seres humanos, essa mentalidade, ela se desenvolve. Você, agora com 10, 11, 12 anos, não pensa do mesmo jeito que você pensava quando tinha 4, 5 anos. Você, com 10, 12 anos, não gosta das mesmas coisas que você gostava com 4, 5 anos. Por que isso acontece? Porque o desenvolvimento, o pensamento, a mentalidade, o jeito de pensar, ele vai se desenvolvendo. Isso acontece com o indivíduo e isso acontece com a sociedade também. Então, quando a Idade Média acaba com a decadência do feudalismo, olha o que acontece. Olha aí na nossa setinha no canto direito. Surge a Idade Moderna, tá? E tem esse nome que é justamente para diminuir a Idade Média, para falar a Idade Média vale menos do que a Idade Moderna. A gente vai falar isso mais semana que vem, tá? Hoje eu só estou dando essa apresentação. O que acontece com a Idade Moderna, tá? Primeiro, olha aí, eu fiz a marcação dos séculos. A Idade Moderna começa no final do século XV e vai até o século XVIII. Lembrem-se que a gente está falando do mundo ocidental, do qual nós fazemos parte também, tá? Essa marcação não vale para o Oriente, essa marcação não vale para o Japão, tá? Essa marcação vale para a gente, da Europa Ocidental e, consequentemente, para o Brasil no futuro próximo. Bom, continuando. Eu acho que vai dar para acabar hoje, tá? Só um detalhe, hoje eu estou só introduzindo. A gente vai trabalhar, hoje eu estou só introduzindo a Idade Moderna. A partir da próxima aula, a gente vai cair de cabeça na Idade Moderna, tá? Então, não precisa ficar preocupado, vai dar tudo certo no final. Mas o que acontece com o desenvolvimento do pensamento do ser humano? Da Idade Média para a Idade Moderna? O ser humano percebe que ele pode ser protagonista da história dele. O ser humano cai uma ficha na cabeça dele e ele saca que ele pode desbravar o desconhecido. O ser humano começa a se ver como ator principal da criação. E como você está vendo aí na setinha, em nenhum momento Deus foi morto, em nenhum momento a religião deixou de acabar. A religião acabou.
Nada disso. Deus está vivo, Deus continua, a Igreja Católica continua poderosa, mas o ser humano percebeu que ele pode fazer coisas. O ser humano percebeu que ele pode criar coisas. E eu acho que eu te ensinei isso no 6º ano. Todas as coisas que o ser humano cria são coisas culturais. Significa que o ser humano tem cultura. Significa que o ser humano está deixando de ser ignorante. Então, quando acaba a Idade Média, acaba a idade do teocentrismo. E a gente passa a ter, olha o palavrão, olha a palavra nova aí, o antropocentrismo. E o que é isso? Antropo significa homem, tá? Então, o antropocentrismo é o homem, é o ser humano no centro das ações. Deus continua lá em cima, mandando em tudo, mas o homem começa a criar coisas. Por exemplo, é na Idade Moderna que vai ter o Leonardo da Vinci, é na Idade Moderna que vai ter o Copérnico, o Michelangelo, e aí você está vendo aqui, ó, no finalzinho, abaixo do Deus não está morto, que é na Idade Moderna que a ciência começa a criar perna, a criar força, e começa a entender como a natureza gira em torno do homem, como o homem gira em torno da natureza. É a partir desse momento, tá? Que o homem, que o ser humano começa a perceber como protagonista. Para quem não sabe o que significa a palavra protagonista, significa ser o ator principal, tá? É o ator principal da criação. E na Idade Moderna, nas próximas aulas, eu já estou dando um spoiler, a gente vai começar a ver algumas características desse momento do antropocentrismo, que são essas características: o humanismo, o renascimento, as grandes navegações, a reforma protestante, tá? Tudo isso a gente vai estudar e a gente vai perceber o homem como um ser, o ser humano como um ser que cria, ok? Você está vendo aí, do lado da ciência, o termo universidade laica. A palavra laica significa que ela não tem ligação com a religião, tá? Então, vou dar um exemplo. Hoje, o estudo no Brasil, ele é laico. O que significa? Que numa escola católica, eu posso ser muçulmano e eu posso ter aula nessa escola católica. Ninguém vai me proibir, entendeu? Porque o ensino, ele é aberto para todo mundo, ok? Caras, eu sei que eu falei um monte de coisa, não precisa se preocupar. As setinhas, elas estarão disponíveis mais tarde no Classroom, junto com esse videozinho dessas coisas que o Pro está falando agora, tá? Então, não precisa se assustar. Nos próximos vídeos, o Pro vai começar a desenvolver o que é a Idade Moderna. A gente vai falar de humanismo, vai falar de renascimento. Renascimento, vocês já tiveram um pouquinho, eu acho, com o professor de artes, tá? E várias das coisas que eu vou falar na Idade Moderna, a professora de ciências, o professor de ciências já falou para vocês também, tá? Então, muitas vezes, vai parecer coisa repetida, tudo bem?